E é sobre o poder do sacrifício e da oferta que nós queremos ministrar nessa noite. Mas eu queria iniciar fazendo uma pergunta: pelo que ou por quem você estaria disposto a se sacrificar? Por qual motivo você estaria disposto a se sacrificar? Porque sim, de alguma forma, eu e você, nós nos sacrificamos, ou estamos dispostos a nos sacrificar. Mas eu quero apresentar à luz da palavra de Deus o sacrifício segundo aquilo que a Bíblia nos revela. Qual é o verdadeiro sentido para entendermos quando cantarmos e falarmos do sacrifício vivo, sobre o que estamos falando? Ora, os sacrifícios, olhando para o Antigo Testamento, era uma forma de adoração a Deus. Mas entenda, o sacrifício que você encontra normatizado, apresentando uma forma determinada de ser executado lá em Levíticos, lá em Deuteronômio, o sacrifício, ele é anterior a essa normatização. Sabe aonde acontece o primeiro sacrifício na palavra de Deus? Lá no jardim do Éden, quando o homem peca, quando o homem, pela sua obstinação, pela sua desobediência, desobedece a Deus. Eles entendem que o pecado revela a sua condição, a sua nudez. O que eles fazem? Eles vão lá e tecem, cosem, costuram para si uma roupa, mas ela era de plantas, não era suficiente para cobrir sua nudez. O que Deus faz? A grande pergunta que você encontra no livro de Gênesis: Adão, aonde você está? O onipresente perguntando para o homem: aonde você está? Na verdade estava perguntando: Adão, o que você fez para não estar na minha presença? O que você fez para estar longe agora, afastado da minha presença? Sim, o pecado nos afasta, o pecado sempre nos afasta da presença de Deus. Então o que Deus faz? Deus prepara roupas para Adão e Eva de peles de animais. Ora, animais foram sacrificados para que cedessem a sua pele para cobrir a nudez de Adão e Eva. Sangue foi derramado. Então você já precisa entender que sacrifício configura derramamento de sangue. E no Antigo Testamento, alguns dos motivos pelos quais nós encontramos o sacrifício sendo instituído: o principal, expiação de pecados. Sacrifícios eram feitos, sangue era derramado para expiação de pecado, para substituição, para transferir a responsabilidade e culpa do pecador para um animal. Você encontra também o sacrifício de louvor e adoração. Ministro Nazir fala de Salomão no momento da generosidade, quando ele recebe do Senhor o dom da sabedoria. Sobre ele vem uma unção de sabedoria que traz a configuração de um homem que foi o mais sábio já existente. Sabe quando isso acontece? Posteriormente, logo depois que ele oferece em adoração ao Senhor 1000 holocaustos. Adoração ao Senhor, sacrifício de adoração. Você encontrará também no Antigo Testamento o sacrifício para manutenção da aliança, para rememorar, para trazer a memória, para aguçar a memória do povo de Israel, da aliança que o Senhor havia feito com aquele povo. Encontrará também sacrifícios para purificação ritual. Encontrará sacrifícios para consagração e dedicação. Em toda a Bíblia,
de Gênesis a Apocalipse, você encontrará em algum momento a manifestação de sacrifício, de uma oferta, de algo que traduza a intenção do homem em encontrar o coração de Deus. Então, sacrifícios faziam parte essencial, indispensável no sistema de culto do Antigo Testamento. Estava enraizado na cultura de Israel. Serviam para estabelecer um relacionamento com Deus. Ora, antes da queda do homem, não havia sacrifícios. Por quê? Não havia necessidade. A comunhão, a intimidade do homem com Deus era plena, era perfeita. Nada interpunha, nada obstruía, nada atrapalhava que Adão e Eva tivessem comunhão com Deus. Mas o pecado, são os nossos pecados, é o pecado do homem que faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, a instituição dos sacrifícios também tinham como propósito restabelecer esse tempo de relacionamento. A palavra sacrifício vem do latim sacrificium, que é composta por duas palavras. Primeiro é sacer, que significa sagrado, santo, e a junção da segunda palavra, facere, que significa fazer. Então, sacrifício é oferecer algo santo, é oferecer algo que se torna santo, é algo que é separado para uma oferta, para o Deus que é santo. Tornar algo sagrado, especial. Mas eu quero complementar com uma outra pergunta: o que é mais importante? Porque até aqui você está entendendo, sim, o sacrifício era uma realidade na vida teológica, na vida devocional do povo de Israel. Você encontrará muitos, inúmeros sacrifícios se você ler o Antigo Testamento. E vou te dar um panorama de como acontecia. Ora, o homem, se vendo como pecador, como ele podia encontrar a remissão, o perdão do seu pecado na sua condição de pecador? Pegava um animal, e isso está regulado, normatizado nos livros da lei. Ele pegava um animalzinho, tinha que ser perfeito, não podia ter defeito. O sacerdote recebia aquele animal e imolava, degolava. O sangue precisava ser derramado daquele animal. Então, o que acontecia naquele momento? O pecado do homem, o pecado dele, da sua família, era transferido como uma responsabilidade para aquele animal, e aquele animal precisava morrer. E eu quero levar você a uma imaginação. Imagina um homem pecador. Não há homem que não peque, diz a palavra, mas um pecador com recursos, que regularmente, entendendo o que é pecador, faz uso desse ritual, desse sistema, apresenta o seu animal diante do sacerdote para ele ser morto. Isso é por si suficiente? Entenda, para entender o propósito de Deus diante do sacrifício, o que é mais importante? Sacrifício ou arrependimento? Esse mesmo homem, com recursos suficientes para regularmente estar no templo, oferecendo sacrifícios em seu favor, para a remissão dos seus pecados, se não houvesse no seu coração arrependimento sincero, sim, Deus não olhava para o sacrifício, Deus sempre está olhando para o coração do homem. Então, aquele homem que ofereceu um sacrifício, mas não estava arrependido dos seus pecados, tão somente um animal foi morto. Nada aconteceu, e nada acontece até os dias de hoje, se não houver
arrependimento. O arrependimento, ou uma mudança genuína de coração e comportamento, era e continua sendo crucial e indispensável para que o sacrifício seja aceito por Deus. O arrependimento sem sacrifício não era válido, mas o sacrifício sem arrependimento também não havia validade. Sabe onde eu encontro substância, onde eu encontro embasamento para declarar que sem arrependimento não há possibilidade de Deus aceitar qualquer oferta que façamos, ou que tenha sido feita a favor do seu pecado? Isaías capítulo 1, versículo 11 a 17: de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor, eu já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de bezerros, nem de ovelhas e nem de bodes. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade das vossas ações de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Salmo 51, versículo 16 e 17: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezarás. Oséias 6:6: porque misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então você já está entendendo, arrependimento é o que o Senhor busca no coração do homem. O sacrifício era necessário, o sangue precisava ser derramado, mas sangue sem arrependimento não tinha validade. A relação entre o sacrifício do Antigo Testamento e a morte de Jesus é significativa. Tudo o que você vê, toda a ação do sacrifício ritual, do sacrifício no templo, de animais sendo sacrificados, aponta para a realidade da promessa de Cristo Jesus. No Antigo Testamento, os sacrifícios eram oferecidos para a expiação de pecados e para a manutenção da relação de Deus com Deus. Eram a prefiguração dos sacrifícios necessários para a reconciliação com Deus. Agora a morte de Jesus é o cumprimento, a realização final destes sacrifícios. Ora, o sacrifício de animais tinha uma validação. Havendo arrependimento, havia efetividade. Mas o homem continua e continuará lidando com a sua natureza pecaminosa. Então, constantemente, o homem tinha que voltar no templo com um animal e refazer aquele ritual. Novamente manifestar: eu estou arrependido dos meus pecados. E novamente um animal tinha que ser sacrificado. O próprio sumo sacerdote, uma vez por ano, ele adentrava no Santo dos Santos, mas ele só podia fazer isso após oferecer sacrifícios por si mesmo, pelos seus pecados. Ninguém chega à presença do Senhor, ninguém tem comunhão com a presença do Senhor, se não houver sangue derramado, e se não houver arrependimento de pecados. Mas Jesus vem num cenário onde esse sacrifício ainda era real, e muda, reconfigura essa realidade. João Batista, quando estava batizando os homens, preparando o caminho para a chegada do Messias, para o início do ministério do Mestre, declara no capítulo 1, versículo 29 do Evangelho de João:
No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora um novo cordeiro aparecia em cena. Antes um animalzinho, representado aqui. Que culpa tem esse animal? Mas quantos foram sacrificados pelo pecado do homem? Agora João declara: chegou o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito de Deus, o prometido das nações, que tira o pecado do mundo. Hebreus 10:10 diz: porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então o que Jesus faz? Ele substitui o sistema de contínuos sacrifícios do Antigo Testamento, pois sua morte foi a oferta perfeita e definitiva, que resolve de forma definitiva a questão do pecado do homem. E você vai entender isso. Hebreus capítulo 9, versículo 12 a 14 diz o seguinte: dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas quando esse sacerdote, que sacerdote é esse? Cristo Jesus, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Você precisa conhecer esse Jesus. Você precisa conhecer o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito que Ele realizou para resolver definitivamente a questão do pecado do homem. Pecado é uma dívida. Pecado é uma dívida. E dívida tem que ser paga. Dívidas precisam ser pagas. Como pagar a dívida do pecado? A palavra de Deus diz que dará ao homem em resgate da sua alma. Como vamos pagar a dívida do pecado? Mas já vamos chegar lá. Eu quero falar também das ofertas no Antigo Testamento. Elas também tinham importância e relevância. Elas também faziam parte do sistema cultural. Elas faziam parte da devoção particular de Israel. Elas também tinham a propriedade de serem aplicadas para a adoração. Agora estou falando de ofertas para a adoração e louvor, para a expiação e perdão, também para a manutenção e aliança. Mas agora tem um outro aspecto. As ofertas serviam para a assistência ao sacerdócio. Quando o território de Canaã é dividido nas 12 tribos de Israel, a tribo de Levi, aquela que foi eleita por Deus para assumir a responsabilidade do sacerdócio, era a tribo de Levi, que cuidava dos aspectos do ritual, dos aspectos do culto, seja no tabernáculo, seja no templo. Eles não receberam território, eles não tinham posses, porque o Senhor diz: eu sou a possessão deles. Mas no sistema de ofertas do templo, uma parte delas servia para sustento e manutenção da tribo de Levi. E também as ofertas tinham a validação, a utilização, serviam para a comunhão e para a unidade. No momento das ofertas, as pessoas olhavam as necessidades uns dos outros. Havia sim ofertas que se destinavam para sustento, para cuidar de outras pessoas. No Antigo Testamento eu encontro homens, personagens que ofereceram ofertas. Você encontrará homens que, quando têm um encontro com Deus, e na maioria das vezes se manifestava através de aquilo que nós chamamos de uma epifania, uma representação da figura de Deus, muitas vezes que se traduzia na figura de um homem, de um anjo,
mas que era visível, era palpável. Esses personagens bíblicos corriam nas suas casas, pegavam o que tinham de melhor e iam oferecer, como dizendo: Senhor, por mais difícil que seja a minha realidade, o que eu tenho de melhor, eu quero oferecer para a adoração ao seu nome. Gideão fez isso. Se você ver em livro de Juízes a história de Gideão, que estavam passando por um perrengue, né? Já estudamos isso. Gideão ali, escondidinho, malhando trigo num lugar inapropriado, com medo de ser atacado, de roubarem aquela subsistência. Quando o anjo do Senhor se apresenta a ele, ele vai até sua casa, pega o que ele tem de melhor, prepara uma comida e oferece para o anjo. Você verá a oferta de Abel, Noé fazendo isso, Abraão, Moisés, Jacó, Davi, Salomão, trazendo ofertas ao Senhor. Mas eu quero destacar a figura de Davi. Quando Israel, por uma desobediência de Davi, está enfrentando uma mortandade consequente de uma desobediência de Davi, quando ele faz o recenseamento, e o Senhor dá a oportunidade para ele escolher que tipo de castigo ele queria, fugir dos seus inimigos, ser acometido de uma praga, e eu não me lembro a terceira opção. Ele diz: caia eu na mão do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, não caia eu na mão dos homens. Mas o profeta fala para ele: olha, ofereça uma oferta ao Senhor. Ele vai até Araúna. Araúna era um homem que tinha uma possessão, ele tinha um território, e ele fala para Araúna: Araúna, eu quero comprar essa terra que você tem, porque eu quero aqui edificar um altar ao Senhor, eu quero mudar essa realidade, e eu vou oferecer holocaustos, ofertas de sacrifício ao Senhor, para que cesse essa mortandade. Sabe que lugar era esse? É o lugar onde estava o templo de Israel, ali na região de Jerusalém. Aquilo pertencia a Araúna. E sabe o que Araúna fala para Davi? Davi, a tua intenção é nobre, não vou te vender, toma para você, e além do campo, dessa região, dessa área, eu te dou os bois, para você oferecer sacrifício, eu te dou a madeira, pega de graça. Olha o que Davi fala para ele. Porém o rei disse a Araúna: não, eu não vou comprar de você, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. O que você está oferecendo ao Senhor? O que tem custado a sua oferta de gratidão ao Senhor? O que estamos entregando a Ele? O que tem sobrado? O que nos é mais fácil? O que nos é mais conveniente? De todas as possibilidades, de toda a configuração da nossa vida, qual caminho estamos adotando? Aceitando a oferta de Araúna, pega de graça e transfere para o Senhor o que está sobrando, o que está mais fácil? Davi fala: jamais, pelo preço eu vou comprar, não ofereço ao meu Deus ofertas e holocaustos que não me custem nada. Quando Davi está para morrer, o Davi, o pastorzinho, que foi tirado lá de trás das ovelhinhas de Jessé seu pai, quando o profeta vai ungir o novo rei, ele foi até esquecido pelo seu pai. Passa um filho, passa outro. Acabou os filhos. Tem Davi, ele é um pastorzinho de ovelhas, jovem, gentil, humilde, sem recursos, mas se torna o maior rei que Israel já conheceu. E no fim da sua vida, após ter sentido no espírito o desejo de construir o templo para dedicação, morada do Senhor, e o Senhor diz: não, Davi,
Você não vai construir esse templo. Você é um homem de muito sangue nas mãos. Você foi um homem de muita guerra. Você derramou muito sangue. Você não vai construir esse templo. O seu filho, o seu sucessor, construirá esse templo. O que Davi faria? O que você faria diante de uma circunstância dessa? Bom, eu tive uma boa intenção. Deus conhece o meu coração. Eu estava disposto a essa empreitada. Uma vez que não me foi possível, não se torna mais problema meu. Deixa que meu filho faz isso. Sabe o que Davi fez? Mesmo sabendo que não seria ele reserva do seu tesouro particular. Não pegou dinheiro da nação, não desviou dinheiro público. Do seu tesouro particular. 3.000 talentos de ouro. Um talento, mais de 30 quilos. 3.000 talentos de ouro. 7.000 talentos de prata. Em dinheiro de hoje, em dólar, sabe quanto vale? 6,4 bilhões de dólares. Foi o que Davi reservou para ser usado na adoração ao Senhor. Ele não estaria mais aqui. Ele não iria desfrutar do momento da consagração do templo. Não haveria uma placa dizendo: essa obra foi executada por Davi. Ainda assim, ele conhecia o Deus de toda glória. Ele sabia quem era Deus. Ele havia experimentado o poder, o amor, o livramento, o cuidado desse Deus. Por isso, não havia limites para suas ofertas de adoração ao Senhor. Seja por gratidão ou para alcançar algum favor diante do Senhor, todos esses personagens reconheciam que Deus era digno daquilo que eles estavam fazendo. Mas e no Novo Testamento? Qual é a nova configuração das ofertas no Novo Testamento? No Novo Testamento, o conceito de ofertas evolui para refletir uma compreensão e um relacionamento com Deus. Principalmente, generosidade voluntária. Em vez de rituais obrigatórios, o Novo Testamento enfatiza a generosidade voluntária e alegre. Paulo fala isso lá em 2 Coríntios 9, 7. Cada um dê conforme determinou aonde? No coração, não com pesar, não com tristeza, não com constrangimento ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Antes, a oferta era normatizada, ela era legal, ela era impositiva, ela era necessária, ela fazia parte de um contexto legal, a lei determinava. Agora, no tempo em que vivemos, voluntariedade, generosidade voluntária, cada um dê segundo o seu coração. Mas tome cuidado, o coração do homem é enganoso. O coração pelo coração, sem estar dominado e rendido ao Espírito Santo de Deus, levará o homem a não ser generoso, a ser miserável, a reter. Também ofertas como expressão de amor e apoio. No Antigo Testamento, as ofertas também serviam para amparar os pobres, os desvalidos, as viúvas, aqueles que tinham necessidades. E isso não muda no contexto do Novo Testamento. Também são uma forma de expressar apoio e apoiar o quê? A missão da igreja. Ajudar os necessitados. Paulo fala da coleta. Quando Paulo orienta a igreja de Coríntios, ele está dizendo: olha, a igreja de Roma está passando fome, tem necessidades urgentes. E lá em 1 Coríntios 16,
1 e 3 ele diz: quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem, e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Ontem foi o dia da entrega do Ministério do Amor. Não chegamos a 80 cestas, já entregamos mais de 100. Mas todas as cestas que nós tínhamos em reserva foram entregues. Nosso estoque está zerado. Mas eu creio e declarei isso para o ministro Carlos. Essa semana o Senhor vai prover e novas cestas vão chegar, porque nós temos as famílias da igreja que precisam ser amparadas. A oferta que você se propõe com liberdade, com liberalidade, com amor, com alegria, é usada também para amparar aqueles que necessitam. Hoje as ofertas não têm mais ênfase em rituais. Hoje no Novo Testamento, na vida eclesiástica contemporânea, você não vê mais ofertas como os ritos do Antigo Testamento. Em vez disso, o que se destaca? Uma disposição do coração e de uma vida transformada, resultado do quê? De uma fé em Cristo Jesus. Agora eu não preciso da lei. Agora nós não precisamos da lei. A fé que eu tenho, a gratidão que eu tenho no Cordeiro de Deus, que verteu, derramou o seu sangue em meu favor, por gratidão, eu ofereço a Ele, e procuramos oferecer, ainda hoje, ofertas de gratidão. Também, a oferta como um sacrifício pessoal e espiritual. A ideia do sacrifício se desloca para uma vida de devoção a Deus. Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu me ofereço, você se oferece a Deus em sacrifício vivo. Hoje eu não pego mais um cordeiro, um animal, para derramar o sangue dele. O sangue de Jesus já foi derramado por mim. Mas eu tenho uma carne aqui, eu tenho um homem aqui, que precisa todo dia ser mortilizado, ser sacrificado. Ele não pode prevalecer. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu estou negando, você está negando a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz. Para quê? Para a salvação? Não, salvação já foi realizada. O sacrifício de salvação é de Cristo Jesus, perfeito, definitivo. Mas há uma carne aqui para ser sacrificada. Para quê? Para acrescentar algo à salvação? Não. Para me levar a andar em santidade diante daquele que é digno de receber o melhor da minha vida. Para aquele que é digno de ver em mim, que o seu sangue em mim gera frutos de transformação. Para que ele veja em mim as obras que traduzem: o meu sangue fez diferença na vida dele. Você está entendendo? Então abra a sua boca e dê um glória a Deus aí. Aleluia. Toda honra e glória a esse Deus maravilhoso que merece toda a oferta, todo o sacrifício. No Novo Testamento, assim como no Velho, toda a oferta, todo o ato intencional do homem é contemplado não pelo ato, não pela execução, mas
pelo coração. Ainda hoje, nada adianta, de nada adianta a bondade do homem, a generosidade do homem, ainda que eu desse todos os meus bens em favor da humanidade, se não houvesse amor, nada disso se aproveitaria. Deus continua e continuará olhando para o seu coração. Há arrependimento? Há arrependimento? Você tem se arrependido diariamente, constantemente? Sim. Não para a salvação. Há pessoas aqui que precisam se arrepender para a salvação, ainda não se entregaram a Cristo Jesus, ainda não entregaram a sua vida a Jesus. Mas se você já fez isso, você continua lidando com a sua carne, você continua lidando com o problema da sua inclinação carnal, e todo dia, porque somos pecadores e continuamos lutando contra essa carne, procurando andar em santidade, mas constantemente precisamos voltar a nos arrepender agora, não mais para o trono, para derramamento de sangue. Agora, sabe para onde eu vou? Sabe para onde você vai? Para o trono da graça, aonde Ele, o Cordeiro perfeito de Deus, que se torna sacerdote, Ele é o sacerdote que conduz o sacrifício, mas Ele também é o próprio sacrifício, e após ter oferecido o sacrifício pleno, perfeito e definitivo, Ele adentra, agora num santuário não mais feito por homens, Ele se assenta à direita de Deus, e constantemente, diariamente, eu e você podemos ir a esse trono de graça, buscar graça e misericórdia, renovar graça e misericórdia, porque continuamos pecando diante do Deus de toda glória, diante de um Deus que é santo e irrepreensível. No Novo Testamento, como no Velho, eu encontro personagens que oferecem ofertas que de tão relevantes e importantes, não financeiramente, mas pelo coração e a atitude, são registradas no livro da vida. Eu tenho a viúva, aquela viuvinha, que na fila do templo, onde homens depositavam grandes quantias, chega com 2 moedas de pequeno valor, e chama a atenção de quem? De Cristo. Cristo não estava ali para ver, hoje o dízimo está bom, hoje a oferta está maravilhosa, olha quanto dinheiro aquele cara trouxe, ele trouxe 2 sacos de moeda. Não, o coração, todas as vezes que você quer entrar na presença de Deus, seja nessa casa ou em qualquer lugar, Ele estará olhando para o seu coração. E aquela viúva, quando deposita suas 2 moedinhas, Jesus fala, ela deu mais do que todos, viu? Porque ela deu tudo que tinha. E se há uma curiosidade santa no meu coração, quando eu estiver na glória, eu quero encontrar essa mulher e perguntar para ela, filha, como foi a sua vida a partir dessa oferta? Porque a Bíblia não fala mais nada sobre ela. A Bíblia fala da viúva lá de Serepta, que foi abençoada, o azeite não faltou, a farinha não faltou, provisão de Deus. A Bíblia fala da viúva que procura Eliseu, fala, olha, meu marido morreu, os credores estão batendo lá na porta, vai para dentro da sua casa, pega um monte de vasilha que vai ter muito azeite. Mas dessa viúva de 2 moedinhas, a Bíblia não fala mais nada, mas eu tenho uma certeza no meu coração, essa mulher não morreu na miséria. Essa mulher não morreu na carência, porque Deus se compromete com as necessidades dos seus filhos. Eu tenho José de Arimateia, membro do Sinédrio, homem rico, homem importante, seguia Jesus mesmo que em oculto, não revelando ainda esse seu posicionamento, mas quando sabe que o corpo do mestre jazia numa cruz, sabe o que ele faz?
ele oferece o seu túmulo particular, escavado numa rocha. E isso custava muito dinheiro, viu? Isso porque os ladrões, os crucificados, eram deixados para as feras, para os cães comerem, não eram sepultados. José de Arimateia fala: eu tenho um túmulo que foi preparado para mim, nele eu vou colocar o corpo do meu mestre. Olha que oferta esse homem faz. Eu tenho Maria, irmã de Lázaro, que experimentou algo sublime, incomparável. Um irmão morto é trazido novamente à vida. Olha que maravilha acontece no seio da família dessa mulher. E como oferta de gratidão, reconhecendo a grande obra que Jesus havia feito na vida dela, na vida da sua família, ela oferece um perfume que custava 300 salários. Muito dinheiro é derramado aos pés do Mestre Jesus. E a Bíblia também fala de mulheres, viúvas e esposas de homens importantes, que sustentavam o ministério de Jesus. Ora, é certo que há erros históricos, há erros na história da igreja. Você encontra erro quando Judas vai até o templo e o dinheiro que era sagrado, o dinheiro das ofertas, o dinheiro que era consagrado ao Senhor, 30 moedas de prata, são usados para subornar o coração daquele homem. Você verá ao longo da história da igreja erros daqueles que não sabem ou não souberam honrar aquilo que o Senhor lhe confiou nas suas mãos. Você verá a igreja vendendo indulgências, arrecadando dinheiro, vendendo documentos, sim, um papel chamado as indulgências, que eram nada mais, nada menos do que perdão de pecados, passados, presentes e futuros. Uma garantia que se você podia pecar, que os seus pecados já estavam pagos, financeiramente pagos. Erros e desacertos ainda existem na igreja dos nossos dias, mas nenhum erro do homem, nenhuma desconfiguração humana anula os princípios imutáveis da palavra de Deus. Deus continua assentado no alto e sublime trono. A Ele pertence toda a terra, toda a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ele é digno de ser honrado, Ele é digno de ser adorado, com tudo que temos, com tudo que somos. Mas quantos estão dispostos a sacrificar algo pelo Senhor? O que temos sacrificado para o Senhor? Eu tenho sacrificado os meus gostos, as minhas alegrias pessoais e particulares, em oferta de gratidão ao Senhor? Eu tenho mudado, reconfigurado o meu tempo de lazer para ter mais tempo de comunhão com o Senhor? Eu tenho colocado no altar do Senhor o quê? O que tem sobrado ou o que eu tenho de melhor? O que você tem de melhor para oferecer no altar do Senhor? Tem gente que precisa oferecer o seu time do coração, tem gente que precisa oferecer o seu dinheiro, seus bens, sua família, porque nós vimos isso nas ministrações passadas. Tudo aquilo que substitui o lugar de Deus na nossa vida é tão somente idolatria. E nós estamos aprendendo o valor e o poder do sacrifício e da oferta. Mas a oferta só tem validade se o coração é transformado. O dinheiro pelo dinheiro diante do Senhor é só dinheiro. Coisas, para quem é dono de tudo, não faz diferença. Filho meu, dá-me o teu
coração. O que o Senhor está querendo é que tudo aquilo que você intencionalmente, em amor, em gratidão, alegremente trouxer a sua presença, fará isso, primeiro, consciente da sua condição de pecador, arrependido por essa condição, e reconhecendo que Ele é digno de ser adorado, de ser exaltado, de ser glorificado, com a sua oferta de gratidão, com o que você tem de melhor. Não traga restos, não deposite no altar do Senhor o restolho da sua vida. Sabe por quê? Porque eu quero agora, caminhando para o final, falar da oferta de sacrifício de Jesus. Falamos do Antigo e do Novo Testamento. Falamos de uma reconfiguração, de uma mudança. Antes, normatizada, regulada por uma lei. Agora, um coração que generosamente, intencionalmente, convertido, convencido e convertido, que Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, já executou o sacrifício perfeito. Mas muitos não têm essa consciência. Eu não preciso, você não precisa mais pegar um cordeirinho inocente e derramar o sangue dele para ter perdão dos seus pecados. O Cordeiro de Deus, o perfeito, o prometido das nações, Jesus Cristo de Nazaré, voluntariamente, ninguém tira a minha vida, eu a dou voluntariamente, como Cordeiro perfeito de Deus, entregou-se para morrer, sem pecado, para suportar, numa cruz, o peso, a consequência dos meus e dos seus pecados. Nós gostamos de falar, de ler, talvez o versículo mais conhecido da Bíblia, um resumo da manifestação da graça de Deus, João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pelo amor de Deus, para a transformação, para que você não precise morrer e passar a eternidade no lugar de dor e sofrimento, de lamento, de choro e ranger de dentes. Ele foi para uma cruz, para pagar o preço dos seus pecados. Mas no mesmo capítulo, último versículo de João 3, versículo 36, quem crê no Filho terá a vida eterna. Essa é uma declaração, viu? Uma declaração da palavra. Nós falamos de declaração, né? A palavra está declarando: quem crer no sacrifício perfeito de Cristo Jesus numa cruz, terá a vida eterna. Mas o texto não para aí, e eu sou obrigado, por fidelidade à palavra, te apresentar a consequência daqueles que não creem e não aceitam que Cristo Jesus morreu numa cruz, para que você tenha uma vida nova, uma vida transformada. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, não verá a vida. Não é porque é bom, não é porque é cordial, não é porque é generoso. Não há nas atitudes e ações do homem nada que possa traduzir a possibilidade dele acessar a salvação. As nossas boas obras
comparados ao sacrifício de Cristo Jesus por nós. Na Bíblia, a comparação é trapos de imundície, não serve para nada. Mas o homem ilusoriamente, numa teologia comum, rasa, não, Deus vai te perdoar, Deus é bom, no final Deus vai perdoar a todos. Eu vou concluir o texto. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Você quer mesmo experimentar no final da sua vida, quando estiver diante do trono de Deus, ao invés da graça misericordiosa, a ira de Deus sendo derramada sobre você, porque você rejeitou o sacrifício vivo e perfeito? Porque o homem não vai para o inferno por conta dos seus pecados. Os nossos pecados já foram pagos na cruz do Calvário, mas você precisa aceitar isso na sua vida. Isso precisa ser uma decisão pessoal, e muitos não aceitam, muitos rejeitam. E aqueles que têm rejeitado, achando que pelos seus méritos, pela sua vontade, pela sua determinação, pela sua autossuficiência, vão alcançar a salvação, no final vão experimentar a ira de Deus. Sem Cristo Jesus, olha, atenta aqui, estou caminhando para o final. Se o sangue de Jesus, que foi derramado numa cruz, não estiver sobre você, te resta a ira de Deus. A ira de Deus. Deus ama? Deus ama. Deus perdoa? Com certeza. Deus é bom? Indiscutivelmente. Mas a justiça de Deus é uma realidade. E sem o perdão dos nossos pecados, realizados, concretizados no sacrifício perfeito de Deus, de Cristo, só nos resta a ira de Deus. O amor de Deus, sabe o que é? É sacrificial. Sabe por quê? Porque você não se sacrifica por quem você não ama. Você não se sacrifica por aquilo que você não crê, por aquilo que não motiva o seu coração. Que adianta eu dizer para minha esposa, eu te amo, dizer para minhas filhas, eu amo vocês, mas eu não me sacrifico por elas? Você está disposto a se sacrificar por aquilo que você ama. Por isso que a tradução do amor de Deus é sacrifício, e sacrifício é sangue. Você está entendendo? Amor é sacrifício. Não existe amor sem sacrifício, e não existe sacrifício sem amor. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, porque nós éramos merecedores. É isso que está escrito ali. Porque nós éramos bonzinhos. Deus prova o seu amor por nós, porque Ele olhou em nós e falou: olha que coisinha linda, Ele merece o meu amor. Não, mesmo sendo pecadores, indignos, imerecedores da sua graça e sua misericórdia, Ele provou o seu amor por nós, em que Cristo morreu por cada um de nós, sendo nós ainda pecadores. Só que tem um detalhe: você precisa aceitar esse sacrifício. Porque se você não aceitar o sacrifício de Jesus, você vai tentar, de alguma forma, resolver a questão do pecado e resolver a questão da salvação. A morte é uma realidade, a eternidade é uma realidade, e diante da eternidade, duas possibilidades: pelo sangue de Jesus, que tira o pecado do mundo, eu acesso a eternidade na sua presença, eu acesso a eternidade na presença de Deus. Sem o sangue de Jesus, mesmo sendo bom, íntegro, cordial, generoso, a minha eternidade, a eternidade do homem, é distante de Deus, lago de fogo, afastado da glória de Deus, lugar de lamento, de choro e de ranger de dentes.
uma eternidade de sofrimento. Qual é a sua decisão? O que você decide? Pecado é uma dívida que só se paga com sangue. Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz: sem derramamento de sangue não há perdão. A boa nova que te encontra nessa noite, que revitaliza, te fortalece ou te confronta, é que o sangue já foi derramado. O sangue de Cristo já foi derramado numa cruz para a nossa salvação. Fiquem em pé. Fiquem em pé. Apresentamos o sacrifício de Jesus. Você aprendeu sobre o sacrifício no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, todos aqueles animais que foram sacrificados eram um paliativo, era uma solução temporária, até que viesse o Cordeiro de Deus, o perfeito Cordeiro de Deus. Então você hoje conhece a realidade. Eu quero dar a oportunidade agora para que o Espírito Santo, não palavras de homens, quem te convence, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. Essa obra é dele, e ele está aqui. E eu quero te convidar a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Entra agora numa atmosfera de adoração, porque eu quero fazer um apelo de salvação. Há alguém aqui que entendeu que se não entregar a sua vida a Jesus, pode morrer na condenação dos seus pecados e a ira de Deus vai te alcançar. Mas nessa noite, consciente dessa realidade, deseja aceitar Jesus como seu Salvador, entregar sua vida a Ele, aceitar que Ele morreu numa cruz por seu favor, mesmo você sem merecer, Ele morreu por você. Alguém aqui, levante a sua mão, queremos orar por você. Alguém nessa noite que aceita Jesus como seu Salvador? Se não há, eu quero entender que é uma realidade na vida de todos, mas aproveitando o contexto da mensagem, o que temos oferecido no altar do Senhor das nossas vidas? O que das nossas vidas eu tenho oferecido ao Senhor? O que tem sobrado, o resto, nada, pouco, quase nada? Ou o meu melhor? O que eu tenho de melhor? O meu coração, tudo que tenho, tudo que sou? Qual é a sua realidade? O que te falta entregar no altar do Senhor? Se nessa noite você foi tocado pelo Espírito e entendeu que há algo na sua vida que você precisa entregar e quer entregar como oferta de gratidão, como exaltação, como motivo e manifestação de glorificação a Deus, venha até aqui o altar do Senhor, mas venha de uma forma consciente, declarando: Senhor, eu quero te oferecer o que eu tenho, que ainda é uma reserva particular. Senhor, essa área da minha vida que eu retive, que eu tenho retido, está nas tuas mãos, te pertence, Senhor, a minha vida, te pertence tudo que sou. Senhor, recebe como uma manifestação de adoração na tua presença. Senhor, eu quero te oferecer algo que me custe, um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, o meu culto racional, o meu entendimento da tua glória e da tua majestade. Senhor, eu quero manifestar na tua presença e no teu altar que o Senhor é digno de receber da minha parte, da minha vida, honra, glória, louvor e exaltação. A Ele seja dado toda a honra e toda a glória. O inferno não prevaleceu. Se você tem fé, se você tem convicções particulares de que Deus pode tocar em áreas da sua vida para transformação, não perca
seu melhor. O Senhor é digno da sua adoração perfeita, completa, íntegra. Traga diante do Senhor o seu melhor, e não há coisa melhor do que o seu coração. Não há coisa mais valiosa diante do Senhor do que o seu coração. É sobre isso que estamos falando. Nós estamos falando sobre coisas, bens materiais. Estamos falando sobre o coração. Ele é digno. Ele é digno de receber o que temos de melhor, o que temos no nosso coração de melhor para exaltar e glorificar o seu santo nome. Pai, eu quero te exaltar na beleza da tua santidade, render ao Senhor honra, glória, louvor e exaltação. Pai, seja dado nos céus e na terra glórias ao teu nome santo. Pai, em nome de Jesus, queremos, Senhor, conscientes da obra de Cristo, conscientes, sabedores de que Cristo morreu por nós, para a transformação das nossas vidas, para a remissão dos nossos pecados. Ainda, Senhor, queremos te adorar com as nossas vidas. E se até aqui, até esse momento, a nossa adoração, a nossa oferta, o nosso sacrifício pessoal, santo e agradável ao Senhor, não tem sido fruto de um culto racional, te pedimos perdão. Visita-nos, Pai, com o teu Espírito Santo, manifestando no nosso coração aquilo que necessitamos de entendimento. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de ser adorado. Tu és digno de ser exaltado. Tu és digno de receber de nós, de todos nós, honra, glória, louvor e exaltação. Sabemos que não há e nunca haverá maior e melhor sacrifício do que aquele que Cristo Jesus, pelo teu amor com que nos amou, ofereceu em nosso favor. A ti, Senhor, honra, glória e louvor, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Glórias ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Graças a Deus pela sua palavra que inunda os nossos corações. O sangue já foi derramado. O sangue de Cristo que tira o nosso pecado. O trono da graça está disponível e acessível para ali diariamente, constantemente renovarmos graça e misericórdia para intimidade de relacionamento. Queridos, nossa bookstore está com uma queima, está pegando fogo ali. Tem promoção, livros a R$20. Não tem livros no mercado nesse preço. E tem uns títulos ali muito interessantes por preços tão módicos. Quero te convidar no final a dar uma passada ali. Se encontrar algo ou para você ou para presentear, é uma grande oportunidade. Próximo sábado temos a sala de cura. Começa às 9 horas da manhã até às 13 horas. Não quer dizer que se você vier à sala de cura ou trouxer alguém, vai ficar aqui das 9 até as 13. O atendimento é particular, é pessoal, é individual e leva o tempo que for necessário para ouvir a pessoa e para a intercessão. Então, venha, traga alguém que você entenda que está precisando ser tocado por aquele que cura. E como disse domingo passado, já entramos em setembro. Setembro será um mês de uma oferta de gratidão ao Senhor. Eu estou conclamando a igreja. Eu estou trazendo à igreja um desafio de você nesse mês separar uma oferta especial. Se você, primeiro que você vai fazer é orar. Paulo fala, cada um dê conforme propôs no coração,
Quem propõe no nosso coração é o Espírito Santo de Deus. Casais, orem juntos, para que o Espírito revele. Se não tem condições, se não tem inclinação, a Bíblia fala que é para dar com alegria, então não é por constrangimento. Mas eu quero desafiar a igreja a nesse mês, independente de dízimos, independente de outra manifestação de generosidade, separar uma oferta especial para colocar diante do Senhor. A minha já está preparada. Se você já quiser fazer isso nos próximos domingos, fique à vontade. Se quiser identificar no envelope, fique à vontade. Mas entenda com muita seriedade e muita responsabilidade. Deus não está te devendo nada e nem ficará te devendo nada. Eu não estou propondo aqui investimentos dos céus. Não estou falando para você abrir uma negociação com Deus. Mas eu estou te ensinando que podemos e devemos honrar e glorificar ao Senhor. E muitas vezes de uma forma extraordinária, exponencial. Olhe para a Bíblia. Olhe para a história de homens e mulheres que fizeram isso e o que aconteceu com as suas vidas. Amém? Ergam suas mãos para as bênçãos apostólicas. Terça-feira eu quero falar à igreja sobre desistir, sobre a desistência. Então eu estou te convidando a vir na terça-feira apostólica. Que o amor de Deus, a graça infinita de Cristo Jesus, o nosso Salvador, e as doces, incomparáveis consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.